Bom dia. Hoje vou descrever, de acordo com minha concepção, o capítulo 2 do livro de Ezequiel. Ezequiel, depois da tomada de Nabucodonosor sobre Israel, e o povo foi para o cativeiro. E Deus chamou Ezequiel, com 30 e poucos anos, para ele ser um profeta, para ele falar ao povo de Israel que se insurgiram contra Deus. Porque é comum até hoje o povo se insurgir contra Deus por causa do mais, por causa de um problema que aconteceu na vida dele, porque ele perdeu um ente querido, ele culpa Deus e se insurge contra Deus. Porque Deus permitiu isso. Eu que oro, eu que comungo, eu que vou na casa de Deus, vou lá, sento, escuto a palavra do pastor ou a palavra do padre, e Deus não me dá apoio, me tira um ente querido, não me deixa eu realizar meus problemas financeiros, estou cheio de dívidas, estou à beira da falência, e fica se insurgindo contra Deus. E naquela época também era como hoje. O povo de Israel, como Nabucodonosor os fizeram escravos, e eles viviam como se fossem sequestrados, exilados, e blasfemavam contra Deus. Então Deus enviou Ezequiel para colocar as palavras de Deus na boca de Ezequiel, para se degladiar contra o povo que estava afastado de Deus e irados contra Deus. Vamos ler aqui então. O capítulo 2 é uma continuação do capítulo 1, que vocês devem ler antes de ler o 2, mas vamos se abster a ler o 2 aqui. A vocação de Ezequiel. Deus chama todos a nós para ser profetas, para ser discípulos dele, e coloca palavras na nossa boca para a gente que possa expressar como as pessoas que têm menos conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá, capítulo 2, a vocação de Ezequiel. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não o temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Estava escrito, então vi que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro,
estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi, e na boca me era doce como mel. Completei com o capítulo 3, que é pequenininho. Este rolo de papel que Deus deu a Ezequiel e pediu para ele comer, eram as palavras da Santa Escritura, que é o que Deus mandou Ezequiel falar para os rebeldes e que não tivessem medo dos rebeldes, porque se eles quisessem ouvir, ouviriam. Se não quisessem ouvir, não precisavam ouvir. Porque mesmo Jesus disse lá, a gente precisa separar o joio do trigo. Haveria aqueles que seriam trigo, que ouviriam as palavras de Deus e não mais se insurgiriam contra Deus, e haveria aqueles que eram joio, que continuavam revoltados contra Deus. O entendimento desse capítulo 2 do livro de Ezequiel, ele tinha 30 e poucos anos. Ele era filho de um profeta, de um cristão, e a saber, Deus apanhou ele do meio dos milhares que estavam ali em Israel, exilados, vivendo cativos, e escolheu ele para colocar palavras na boca dele, para ele explicar para o povo. Explicar para o povo o que Deus estava sentindo contra ou a falta de respeito para com Deus através daquele momento difícil que ele estava atravessando. Então, você, meu irmão e minha irmã, que está aí desse lado, não precisa ter medo de falar de Deus. Quantas vezes você chega numa praça qualquer, tem alguém falando de Deus com uma caixinha de som, com o microfone, muitos outros passam batido, mas alguns param para ouvir. E aqueles que param para ouvir, mesmo sendo minoria, estão sendo encaminhados para a vida eterna. Igual você, igual a mim, igual a todos nós que amamos a Deus, mas que num momento de desespero, a gente se revolta por um ou ato que aconteceu com você e fica pregando contra Deus. Não faça isso. Ouça sempre um profeta, se inspire na Bíblia, vá a seu culto, vá à sua igreja, católica, metodista, presbiteriana, assembleia, adventista, porque lá tem um caminho para a sua salvação. Creia nisso e você será muito melhor para com a sua família, para com seus amigos, e sua vida mudará para sempre. Agora e por todo sempre. Amém. Se inscreva lá, Fernando Bandeira Oficial. A gente só quer o bem de todo mundo, mas tem gente que não quer ouvir, mas você quer, tem certeza disso. E você vai compartilhar com seus irmãos.